Cultura Geral. Apoio. UniBH. Estude no melhor centro universitário privado de BH segundo o MEC. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje, mais uma vez, nós estamos recebendo a doutora Isabela Dias e a gente vai falar hoje de violência sexual contra as crianças e adolescentes. Eu acho que esse é um assunto muito sério, muito importante, até mesmo porque estamos aí na iminência de volta às aulas, né? E eu acho fundamental também tocar nesse assunto. Doutora Isabela, é um prazer te receber, eu fico muito feliz, satisfeito e por você estar aqui para a gente poder discutir esse assunto, mas muito triste, né, em discutir um assunto tão pesado e tão perverso assim, né, na sociedade brasileira, né? Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Novamente eu agradeço o convite e a oportunidade de discutir essa situação, né, que é tão presente na nossa cultura. Infelizmente é um assunto difícil, mas que exige essa discussão e essa conversa, né, o tempo inteiro, para que a gente possa, de certa forma, combater um pouco desse fenômeno, né? Doutora Isabela, como é que a gente pode entender a violência sexual contra crianças e adolescentes? Então, a gente precisa partir de uma concepção muito ampla, né, do fenômeno da violência sexual. É um fenômeno multifatorial, né? Então vai envolver aspectos físicos, psíquicos, sociais, culturais, né? Então a gente precisa entender que é algo muito abrangente, né, que envolve vários tipos de violência, e a gente distingue dentro da violência sexual dois tipos de violência: o abuso sexual e a exploração sexual, né? A diferença é que o abuso sexual parte, né, da concepção de que um adulto ou uma pessoa mais velha que uma criança ou um adolescente se aproveita do corpo da criança para um prazer próprio, né, um prazer sexual próprio. E a exploração sexual envolve uma questão financeira, né? Então, envolve o uso daquele corpo para ganhar e para ter outros tipos de ganhos, né? Financeiros e demais, né? Eu queria já tocar num assunto, é até uma das pautas que eu defendi semana passada, se defendi não a ferro e fogo, mas eu coloquei esse assunto na mesa, né? Que é a questão da educação e a importância da escola, né, na identificação desses crimes, desses atos, né, contra as crianças. A importância é muito grande, doutora? Muito grande. Por quê, né, que a escola é o primeiro agente social que a gente pensa e prioriza muitas? Porque a criança, depois da família, a escola é o lugar onde a criança mais frequenta, né, e mais cria vínculos de confiança. Então, na maioria dos casos, a escola vai ser esse lugar onde a criança pode manifestar algum tipo de sinal, né, algum comportamento que indique a presença de algum tipo de violência, né, não necessariamente sexual, mas qualquer tipo de violência, ou que fale mesmo, né, diretamente com uma professora ou outra pessoa da escola que é de muita confiança. Então, a gente percebe, na maioria dos casos, o relato espontâneo acontece com pessoas das escolas, né? E os professores, quando capacitados e interessados né, na vida de cada aluno que está ali cotidianamente com ele, o professor também facilmente percebe uma mudança abrupta de comportamento, né? Porque como o professor entra em contato com a criança todos os dias da semana, ele tem condições de perceber alguma mudança significativa, né? Então, se a criança era de um jeito, agia de um jeito, tinha um determinado desempenho escolar
e de repente isso muda, o professor tem condições de perceber tanto quanto outros adultos que participam cotidianamente da vida da criança, né? Então, a gente sempre reforça muito isso. É importante que os professores, não só os professores, diretores, coordenadores, funcionários da cantina, todo mundo da escola, né, funcionários da limpeza, todos estejam atentos a cada aluno e capacitados, né? Então, é importante que essa equipe também esteja preparada para não só identificar, mas principalmente para lidar com essa identificação, né? Doutora Isabela, nesse momento que a gente está passando, pelos estudos e pesquisas que você já fez, nós temos indicativos que tem muita criança sofrendo, que eu vi uma pesquisa de 2011 a 2017, até falei também no programa de semana passada, que quase 20% das crianças entre 1 a 5 anos sofrem abusos sexuais, 1,5 no universo de 203 mil crianças. Nesse processo todo, assim, e eu não tenho os dados de agora, mas a gente pode imaginar que está por aí também, perto disso, um pouco acima, ou na mesma proporção, ou até um pouco abaixo, mas não sabemos especificar. Mas nós podemos imaginar que tem muita criança sofrendo agora com essa falta de escola, nesse sentido de não ter não só a proteção, mas também não tem onde escoar também falar dessas violências. A gente tem muita criança sofrendo nesse período. Ah, sim, com certeza. Daqui a algum tempo a gente vai, né, com o tempo a gente vai colher e entrar em contato com esses dados, né, mais formalmente. Mas de cara a gente já pode perceber que o fato dos adultos, né, das famílias que são já, de certa forma, abusivas ou que têm uma cultura de violência entre os familiares, isso se multiplica, né, no momento em que a família tem que ficar ali isolada do resto da sociedade, então menos pessoas do entorno da criança vão estar em contato com ela, né? Os adultos também, que porventura tendem a ser abusadores, podem acabar cometendo mais esse tipo de violência, justamente por estar também numa situação de estresse, de isolamento social, né, de privação sexual, muitas vezes. Então, acaba que essa situação promove, infelizmente, o aumento dos números de casos e das situações de abuso sexual, né? Não só em relação aos adultos, mas às vezes irmãos mais velhos, primos, porque as pessoas estão muito isoladas dentro de uma certa bolha social, que a gente chama. Às vezes não é só exatamente na família nuclear, mas às vezes ali na família extensa, né? A gente sabe também pelos dados que a maioria das situações de abuso são provocadas por pessoas da família, né? Pais, mães, tios, padrastos, madrastas, avós, avós, primos mais velhos, né? Então, acaba que esse fechamento ali naquela bolha social facilita, né, com que as situações de abuso aconteçam. Isabela, como é que a gente pode perceber as principais causas, quais as possíveis principais causas que levam a esse tipo de abuso, esse cometimento de ato criminoso contra as crianças e adolescentes? Bom, eu separaria as causas, né? Vamos pensar aí por cada ponto dessa situação, né? Da parte do abusador, a gente tem a pedofilia, né? Que é uma doença, é um quadro psiquiátrico que precisa, né? E demanda tratamento. Então, uma das causas é essa situação, né? De adoecimento. Vale lembrar que nem todo pedófilo necessariamente abusa ou comete a violência, né? O ato da violência. O pedófilo, às vezes, pode dar conta de viver esse prazer
só na fantasia, né? Então não necessariamente todo pedófilo abusa. Fora isso, né, a gente pode pensar que outros tipos de abusadores existem, né? Então são, por exemplo, adolescentes e jovens que estão querendo iniciar a vida sexual e na dificuldade muitas vezes de fazer isso com pessoas da mesma idade, acabam buscando esse tipo de satisfação física, né, nas pessoas ali do entorno, então primas, irmãs, ou outras pessoas próximas. E, infelizmente, também da parte do abusador, muitas vezes é uma repetição de uma violência sofrida na história pregressa, né? Então, às vezes a pessoa está repetindo, não necessariamente ela é um pedófilo, se tornou um pedófilo, mas ela repete a situação abusiva pela pura excitação na repetição e necessidade de encontrar aquela excitação sexual novamente. Da parte das crianças, a gente tem algo que é o desenvolvimento normal da criança, que é a sexualidade infantil, né? Então, a criança está vivendo ali a busca e o conhecimento do próprio corpo, das sensações físicas, ela desconhece a sexualidade adulta, né? Mas ela vive uma sexualidade no sentido de uma exploração do próprio corpo e dos prazeres que o corpo proporciona. O problema é quando esse momento, né, de descoberta da criança, as fantasias sexuais da criança, encontram com as fantasias sexuais perverso ou com a dificuldade, né, de outros adultos em limitar e colocar um limite nesse contato físico com a criança, né? Outra coisa da parte da criança que muitas vezes nos chama atenção é que muitas vezes é uma criança que já tem uma tendência a não ter muita atenção dos adultos, né? Então, muitas vezes a criança acaba entrando nesse jogo com um pedófilo, com um abusador, porque ela encontra ali naquela relação um carinho, uma atenção, uma dedicação, que ela não encontra em outras relações, né? Então, às vezes a gente imagina que a violência sexual é algo com força, né? Tem uso de força física, que tem violência física e que vai ser sempre dolorido para a criança, mas até determinada idade a criança desconhece né, o que seria um abuso e muitas vezes o abusador, justamente, ele não usa de nenhuma força física ou de uma violência física, muito pelo contrário, às vezes é uma situação de intimidade que aquele adulto, né, convida a criança e a criança, conhecendo o que aquilo significa, topa o convite, né, porque ela está ali conhecendo mais uma coisa do mundo. Futuramente é que ela vai perceber que aquilo ali extrapolou e ultrapassou todos os limites, né? Então, a criança que, de certa forma, não tem muita relação social, afetiva, de qualidade, né, uma atenção dos adultos, ela acaba se tornando mais vulnerável, né? Se é uma criança mais apassivada, que não tem muita condição física e psíquica, né, de se proteger, né, de ter uma segurança de que ela pode chamar, pedir ajuda, né? Ela acaba se tornando um pouco mais vulnerável. E o outro aspecto que eu acho que é fundamental a gente discutir são os aspectos culturais, né? Infelizmente, a gente vive numa cultura do estupro, né? Uma cultura machista em que, de certa forma, as relações abusivas, principalmente contra as mulheres, são extremamente reforçadas nas rotinas das famílias, né? Então, o abuso sexual, ele começa, de certa forma, em coisas que aparentemente parecem simples, né? Brincadeiras de mau gosto, exigir que a criança dê beijo, abraço, sente no colo, ela não quer, quando ela não está à vontade, né? E a gente tende a fazer isso, né? Achar que a criança tem que obedecer a qualquer tipo de demanda dos adultos, dos familiares mais próximos. E não, né? Quando você ensina isso para a criança, você ensina que ela tem que obedecer independente de qualquer coisa. E quando esse adulto não é confiável e não tem condição de decidir por ele mesmo o que é, né, qual que é um carinho possível e qual que é um caminho que está
já passando de um limite e servindo para o prazer sexual daquele adulto, né? Então, infelizmente, a gente também tem essas causas que são sociais, né? Uma hipersexualização da infância e da adolescência, né? As famílias aplaudem e acham lindo a criança dançando, né? A criança pequena dançando, fazendo poses sexuais e dançando danças de cunho sexual, né? Isso também já é um abuso, porque a criança está sendo exposta a um tipo de linguagem que não é da infância, uma linguagem do mundo adulto, né? Da sexualidade adulta. Então, quer dizer, isso tudo vai permitindo, criando ali um campo cheio de condições para que o abuso aconteça, né? Quais os sinais que as crianças dão? E aí, trazendo esses elementos que você colocou, que você nos coloca com relação à dança, essa coisa que a criança não gosta, às vezes ela não quer fazer, às vezes já sentiu também, né? Tem essa coisa do sentir também, não se sentir à vontade com fulano, com Bertana, ela não quer ir para a casa de fulano e tal. E quais são os sinais, doutora, que a gente pode ter, sim, e para quem está nos assistindo, perceber que pode ter algo de errado, né? Pode ter algo de muito errado ali nessa condição, e obviamente que tem que ser muito verificado também, né, para não causar nenhum tipo de problema, que às vezes pode ser também só uma irritação, mas a criança dá sinais, né? Quais são esses sinais e o que os pais devem estar atentos? Além também de, se possível, procurar uma terapia juntos, né doutora? Com certeza. O principal sinal, né, eu vou reforçar, é a mudança de comportamento, né? Então, se a criança tinha um desempenho escolar e passou a não ter o mesmo desempenho, ou ficou muito introspectiva, não quer conversar com ninguém, não quer entrar em contato com ninguém, não só adultos, mas outras crianças, o aumento da agressividade, né, de uma reação muito agressiva a qualquer situação de desconforto ou frustração, e a repetição, né, de uma situação sexual. Então, se a criança, porque aí a gente precisa também diferenciar isso, né? As crianças têm brincadeiras sexuais, né? Elas têm o interesse em manipular os órgãos sexuais, genitais, né? Elas têm o interesse em brincar de namoradinho, namoradinha, de médico, não sei o quê. Então, esse tipo de exploração, até determinado ponto, não é só esperado, como é necessário para um bom desenvolvimento afetivo e sexual, né? Só que quando a criança fica, de certa forma, fixada nesse tipo de brincadeira, ela só quer brincar disso e ela, o tempo inteiro, né, priorizando esse tipo de excitação no próprio corpo ou buscando fazer isso no corpo de outras pessoas, aí é um sinal de alerta. Aí a gente precisa acender a luzinha vermelha de que alguma coisa pode estar acontecendo, né? A criança, muitas vezes, ela não vai, apenas 6% das crianças que sofrem algum tipo de violência dão conta de falar abertamente sobre isso, né? Então, os sinais vão ser esses outros. Muitas vezes também as pessoas falam assim, mas isso pode ser fantasia da criança, ou pode ser mentira da criança, ela pode ter inventado, ela pode ter sonhado. Isso a gente também consegue perceber claramente quando é algo que está ainda no nível da fantasia, né? De, eu queria ser a namoradinha do papai, alguma coisa do tipo, eu vou casar com meu pai quando eu crescer, né? Esse tipo de linguagem, que é uma linguagem mais acessível ao mundo infantil, ainda estaria, né, algo no campo da fantasia, mas quando começa a aparecer coisas muito específicas e detalhadas, e a criança às vezes nem sabe dar nome, né? Ela vai encontrar ali dentro do vocabulário dela um jeito de dizer. Muitas vezes também o abusador usa o tipo de linguagem infantil, né? Então a criança vai começar a falar, porque tem essa e essa brincadeira, que é assim, assim, assado. E aí quando você vai ver, é uma brincadeira que explicitamente denuncia uma relação sexual, né? Seja genital, oral,
enfim. Então, isso a gente tem que estar muito atento para perceber. Olha, até aqui, né, até determinado ponto, a gente entende que é algo ali da sexualidade infantil normal, né? Agora, determinadas coisas a gente claramente sabe que a criança não teria acesso, não teria conhecimento, então ela não teria como fantasiar, imaginar, inventar algo que seja, né, que ela não tenha tido contato de alguma forma, seja pessoalmente, seja assistindo algum conteúdo impróprio, né? Então, eu acho que tanto para prevenir quanto para identificar e dar um tratamento possível, o mais importante é estar atento à criança, né? Estar interessado pela vida daquela criança. Se os adultos, se o entorno dessa criança faz isso, muito dificilmente ela vai viver um tipo de violência e muito dificilmente ela não vai ser identificada. Deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer um intervalo, o primeiro intervalo desse programa, que é bem elucidador, né? É um minutinho só, nós estamos aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta, nós estamos entrevistando a psicanalista a doutora Isabela Dias, a gente está falando um pouquinho sobre violência sexual contra as crianças. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta, nós estamos entrevistando a doutora Isabela Dias, a gente está falando de violência sexual contra crianças e adolescentes e a gente está indo para esse segundo bloco. Eu queria abrir esse segundo bloco perguntando quais tipos de desejos, né, quais tipos de perversidade ou de coisa nesse tipo que despertam isso nas pessoas que praticam esses atos criminosos, doutora. Então, a gente precisa diferenciar, né? Como eu disse, a gente pode diferenciar o pedófilo do abusador, né? Então, o pedófilo é aquele que, de certa forma, está preso, né, numa sexualidade infantil. Então, ele tem, sim, um tipo específico, né? Ele tem um certo padrão de comportamento, vamos dizer assim, mas não necessariamente ele provoca, né, ou vai ao ato de situação abusiva. Ele pode ter os tipos de fantasias sexuais com crianças e adolescentes, não necessariamente cometer, né? Não é algo de uma regra geral, né, mas muitas vezes
as pessoas que têm esse tipo de fantasia, de certa forma, vivenciaram algum tipo de violência, não apenas sexual, mas algum tipo de violência na vida pregressa, né? A perversão da sexualidade, como tem essa pedofilia, tem tantas outras, mas esse tipo de perversão, ela é construída, né, ela de múltiplos fatores aí que estão presentes na história desse sujeito, desde o seu nascimento até a constituição psíquica da fase adulta, né? Fora isso, a gente tem os abusadores que, de certa forma, acabam, às vezes, se aproveitando de determinadas situações, ou, como eu disse, também no momento que a gente está em isolamento, de grande estresse, de muita falta de recurso mesmo para lidar com uma situação de tanta ansiedade e angústia, e os abusadores que, porventura, né, não dão conta de colocar um limite nos próprios desejos sexuais, muitas vezes se aproveitam das crianças e dos adolescentes, mas não necessariamente eles são pedófilos, né, ou têm fantasias sexuais, ou só encontram o prazer com esse, né, esse público, a criança e o adolescente. E tem uma outra questão, né, que eu acho importante reforçar, que é um pouco essa fantasia, né, de um objeto sexual que é a menina pré-púbere, né? A menina que está ali iniciando a adolescência, a gente tem, né, essa fantasia sexual disseminada entre os adultos, né? A fantasia da Lolita, né? A Lolita, o livro do Nabokov que ficou extremamente famoso, inclusive essa fantasia ganha o nome a partir desse livro, né? Que narra a situação de uma relação incestuosa entre um padrasto e a enteada. Então, essa fantasia sexual, a gente precisa lembrar que é uma fantasia muito comum, né? Entre muitos adultos. Não necessariamente esses adultos partem ao ato, mas é uma fantasia muito comum. Né? Só digitar, né, uma busca no Google, você vê o tanto de buscas que esse termo implica, né? Então, a gente poderia pensar que tem vários pontos, né, de disseminação ou de despertamento mesmo, né, desse tipo de desejo. Seu microfone está desligado, Ed. Qual a importância de ouvir as crianças, escutar as crianças com atenção, né? Tem a posição também, né? Para sempre, a gente está sempre ouvindo falar que é necessário chegar no nível né, da altura da criança ali, pelo menos próximo, né, para que ela tenha essa identidade, essa identificação, né, que não está sendo uma voz de autoridade e tal, e a importância e os jeitos, né, os gestos, né, para se conversar com as crianças, né, para que a gente possa ter uma maior segurança nessas percepções. Uhum. O primeiro ponto é garantir que essa criança vai ser acolhida, né? O que é ser acolhida? Primeiro, é escutar sem colocar nenhum julgamento em cima do que a criança trouxer, né? Então, muitas vezes, os adultos, por questões particulares, né, dificuldades psíquicas defensivas próprias, muitas vezes têm muita dificuldade de escutar. E é realmente algo muito difícil de escutar, né? Porque são coisas que a gente faz questão de recalcar esse tipo de fantasia na nossa vida, né? Então, quando a criança vem trazer, e às vezes com riqueza de detalhes, uma situação sexual com um adulto ou uma criança mais, ela implica diretamente uma defesa, né, do adulto para não escutar, né? Não quero saber, não me conta, isso é difícil demais de ouvir. Então, muitas vezes o adulto, o primeiro movimento é de negar, né? Não, isso não deve ter acontecido, isso deve ter sonhado, não, isso não aconteceu, não, isso, o fulaninho jamais faria isso, né? E tenta desconversar e mudar de assunto. Isso é extremamente danoso, né? Primeiro porque a criança, se estava desconfiada de que alguma coisa estava errada e o adulto reage assim,
ela vai tender a achar que ela que está errada, né? Que a percepção dela é que está errada e que às vezes é inválida, né? Então, escutar sem julgar, né? Ou muitas vezes usar, mas isso foi você que provocou, você que fica atrás dele, você que fica subindo no colo dele, algo do tipo, né? Outro tipo de postura extremamente danosa também, né? Porque a criança já tende a se culpar e se responsabilizar pelo abuso, porque a criança invariavelmente vai experimentar um prazer sexual, né? Por mais proibido e inadequado que aquilo seja, ela só vai descobrir isso depois, dependendo da idade, ela vai experimentar o prazer sexual. Então, isso já coloca a criança, o adolescente, numa situação de autorresponsabilização pela situação ocorrida. E não necessariamente. A gente tem uma cultura de responsabilizar muito as adolescentes, né? No caso de violência sexual contra adolescentes. Então, a própria adolescente que já está numa idade de entender que aquilo estava errado, mas por uma série de motivos ela aceita o convite. É importante reforçar, ela aceita o convite, não sabendo que convite ela está aceitando, né? Muitas vezes a adolescente vai até narrar para o outro, mas vai narrar já se colocando como desejante. Não, eu quis, não foi abuso. Eu fui lá porque eu quis, né? Só que isso a gente não pode escutar, porque a criança, ou a adolescente, nesse caso, ela fala isso porque ela pensa, né? Assim, não, eu topei o convite. Mas ela não sabe que ela estava topando um convite de algo que ela desconhecia, né? Ela poderia imaginar que estava indo encontrar ou ter lá uma história de amor, e na verdade ela encontra um abusador que vai, inclusive, deixá-la em cárcere privado, né? Então, a gente precisa escutar sem julgar e sem responsabilizar a criança ou o adolescente pela situação, né? E, de certa forma, garantir o sigilo dessa situação, né? Muitas vezes o adulto fica desesperado, sem saber o que fazer, e procura outros adultos para dividir ali a responsabilidade, quando o adulto acha, né, que ele tem que fazer alguma coisa, e tem mesmo, né? Tem que... Mas muitas vezes nesse furor aí de ajudar, o adulto às vezes acaba atrapalhando, porque aí, por exemplo, numa situação de escola, né, a história se espalha pela escola toda e a criança fica ali ainda mais marcada, né? Perde mais uma vez a confiança no adulto, ela dividiu essa situação, né? Então a gente precisa escutar com muito cuidado e preservar esse relato para ajudar e proteger essa criança. Agora, uma outra coisa que você disse, né, da linguagem, quando a criança é muito pequena, a gente também precisa saber escutar dentro do mundo e da linguagem da infância, né, ou da primeira infância. Então, muitas vezes a criança vai te chamar para brincar, né, porque para ela é brincadeira, vai te chamar para brincar do mesmo jeito que ela brinca com o tio fulaninho, por exemplo, né? Muitas vezes, quando o adulto, na brincadeira, percebe que tem alguma coisa excedida, né, que tem alguma coisa sexual ali, muitas vezes o adulto fica tão desesperado e sem reação que ele para a brincadeira na hora, né? E aí a gente perde uma chance preciosa de escutar a criança, né? E na linguagem da criança, né? É importante dizer isso. Então, numa situação dessa, o adulto tem que perguntar como é que brinca disso, mas como que faz? O que cada um faz? Com quem que você brinca disso? Né? Quando que aconteceu essa brincadeira? Né? Me mostra como que brinca. Mais insuportável que seja, essa situação é uma das poucas possíveis de conseguir, né, um relato espontâneo da criança. E de forma alguma a gente pode colocar palavras na boca da criança ou do adolescente. Muitas vezes o adulto, na boa intenção, quer saber mais, né? Então ele fala, mas então isso está acontecendo, né? E aí o adulto já narra a situação e pergunta só se sim ou se não. E aí muitas vezes a criança, por medo, por outros interesses, pode dizer que sim,
sendo que não necessariamente era aquilo que tinha acontecido, e aí depois a gente fica sem saber, né, o que espontaneamente sairia da criança. E a criança ou o adolescente pode, né, colar naquele discurso que o adulto entregou para ele, né? Então, é uma situação delicada, é importante reforçar que o adulto precisa, sim, notificar o conselho tutelar ou fazer uma denúncia no que é importante frisar, muitas vezes os adultos acham que eles precisam provar primeiro se aquela situação está acontecendo, né? Investigar e averiguar se a situação está acontecendo para depois denunciar. E não, né? A orientação é, no caso de qualquer suspeita, o adulto denuncia, né? É claro que é isso que a gente está falando, não é qualquer brincadeira sexual ou qualquer comportamento da criança que você já vai denunciar, está sofrendo abuso sexual, não é isso, né? Mas dividir com outros adultos, conversando com outras pessoas e todo mundo percebendo que aquilo ali de alguma forma está assim excessivo, é importante fazer a denúncia, mesmo sendo uma suspeita, e os órgãos de proteção e os órgãos de investigação é que vão fazer esse trabalho de avaliar se realmente a situação acontece, né? Então, a partir da denúncia, a rede de proteção vai tomar duas atitudes. Num sentido, vai ser o de investigar e responsabilizar o agressor, no outro sentido, vai ser o de proteger a criança ou o adolescente, né? Então, são duas frentes de ação aí que, né, os órgãos responsáveis vão atuar, onde os órgãos responsáveis vão atuar. Não é o adulto que precisa dar conta de investigar e julgar a situação. Isabela, ameaças, né? Até fiz a pergunta aqui, ficou um pouco confuso aqui na pauta que eu te mandei, mas a ameaça, ela pode refletir também, né, na fala da criança, né, ali também, naqueles atos que a criança está ali tentando conversar com o adulto e tal. Dá para perceber algum tipo de ameaça, né? À medida que você vai descobrindo ali que tem algumas coisas envolvidas ali de atos sexuais e tal no comportamento da criança, e ela fica constrangida de poder falar e tal. Esse tipo de ameaça acontece frequentemente. Como é que identifica também essas ameaças no comportamento da criança? Ah, com certeza, e acontece com várias idades, né? Desde crianças pequenas até adolescentes, né? São colocadas nessa situação por diversos fatores. Às vezes a ameaça é de separação, às vezes a ameaça é de morte, né? De que vai matar fulano ou beltrano se a criança falar com alguém, até a própria criança. Ameaça de, por exemplo, extinguir a fonte econômica da família, né? Então, muitas vezes a criança é ameaçada por ser uma pessoa que tem um poder econômico ali no núcleo familiar ou na comunidade, né? É importante a gente reforçar isso. Às vezes, se o adulto abusador não é alguém da família, é alguém do entorno da criança que ocupa uma posição de autoridade e que tem, de certa forma, algum poder sobre a criança ou a família da criança, né, e do adolescente. Então, líderes religiosos de diversas, né, religiões, treinadores, né, professores de esporte, enfim, outras pessoas que estão no entorno e que também, de certa forma, têm algum tipo de poder sobre a criança, também têm esse comportamento de ameaça, né? Porque vai ser, né, eles falam muito, vai ser a sua palavra contra a minha, né? Todo mundo vai acreditar em mim, quem vai acreditar em você? Então, a gente percebe na criança que essa situação está imposta quando ela tem extremamente dificuldade, né, de conversar com qualquer adulto, seja sobre qualquer assunto ou de assuntos próximos a este, que a criança vai ter medo de acabar falando alguma coisa ou soltando alguma informação que, né, indique essa situação. Então, vai ser uma criança que vai ficar mais fechada, que vai evitar contatos sociais, que vai evitar outras relações, outras situações íntimas, né, de relações
interpessoais. Então, a gente percebe, né, uma criança que está mais acuada, né, vamos dizer assim, e que qualquer coisa que você pergunta, ela nega veementemente, né? E a gente precisa considerar que tem o próprio medo da criança, né? Muitas vezes a criança quer que o abuso termine, né, cesse, mas ela tem muito medo das consequências do que, né, do fato de... Então, ela tem medo do pai ou do familiar ir preso, né, da família ficar despedaçada, né, do casamento dos pais acabarem. Então, a própria criança, às vezes, independente da ameaça que sofre, tem dificuldade de fazer o relato, porque ela sabe que aquilo vai ter consequências, né? A partir do momento que ela sabe, já entendeu o que está acontecendo, né? A criança muito pequena não sabe e conta com mais facilidade. Uma outra pergunta importante é se essas pessoas elas têm um perfil, né? Sem querer ser lombrosiano, mas se elas têm um perfil, se elas têm uma característica, a gente, todos os estudos que a gente vê aí, que você mesmo disse, a maior parte dos abusadores estão no entorno da criança, né? Seja ali familiares, vizinhos e tal, né? O que mais a gente percebe, que é dito nas pesquisas e aparece nas pesquisas. Tem algum perfil que a gente pode, assim, perceber desses abusadores? Não? Então, como eu disse, nem sempre... Você quer repetir a pergunta? Que minha cachorra atrapalhou. Não tem problema. Deu dos lados, não? Então, como eu disse, a gente precisa diferenciar, né? Assim, tem o abusador que é um pedófilo, e aí a gente poderia, sim, identificar alguns comportamentos em comum, né? Alguns pontos de estrutura psíquica, né? Que são comuns, porque inclusive é uma categoria nosográfica, né? Psiquiátrica. Então, são os adultos que adaptam muito bem, né, a qualquer regra social e não apresentam nenhum tipo de dificuldade ou diferenciação nas outras relações, né? Então, trabalham tranquilamente, né, constituem família tranquilamente, não tem qualquer dificuldade com outro tipo de regra ou lei social, né? Mas que, nesse ponto, são extremamente deficitários, né, no sentido de identificar aquilo, na verdade, minto, né, muitos até sabem, né, no sentido de perceber que é uma dificuldade que ele precisaria mudar, né, mas que também o pedófilo que porventura consiga buscar algum tipo de tratamento também tem muita dificuldade nisso, né? Porque a gente também tem muita dificuldade de escutar e de ajudar a pessoa, né? Então, muitas vezes ele acaba ficando ali também acuado no sentido de não buscar nenhum tipo de tratamento, né? De acompanhamento. E é uma outra questão que a gente deveria discutir mais também, né? Na nossa sociedade, porque no caso dos pedófilos, né, são pessoas que precisam de acompanhamento e, né, alguns países têm o tratamento e aí tem toda uma discussão, né, da castração química, enfim. É um outro terreno, mas é importante a gente salientar isso. Os pedófilos são, né, pessoas super bem adaptadas, mas que tendem a sentir prazer sexual exclusivamente com crianças e adolescentes. Então, eles falam muito bem a língua criança, né? Sabem muito do universo infantil e estão sempre ali de certa... É o famoso que ninguém suspeita, né? Que não vai ter nada de estranho, não vai ter nenhum comportamento estranho. Agora, em relação aos outros abusadores, que não necessariamente são pedófilos, a gente não tem nenhum padrão, né, vamos dizer assim, não tem um tipo em comum. Qualquer um pode ser abusador, né, no sentido de atuar e provocar uma violência contra criança ou adolescente.
Quais são os motores que podem disparar isso no sujeito a cometer esses atos? E pensando nisso também, você já falou aí que essas pessoas que cometem esses atos, elas precisam de tratamento, obviamente que precisam, e tem muita dificuldade social de entender isso por causa do nojo, do arrepio, dessa coisa, né? Do ato. E quais são os motores que podem levar o sujeito a cometer esses atos? Violência infantil sofrida, abuso sexual na infância também sofrido, isso tudo pode ser motores também que disparam esses desejos e essas perversidades, doutor? Não é uma regra, mas é bem comum, né, que a situação do abuso se repita ao longo da história de uma criança que sofreu violência sexual na infância ou na adolescência, seja ela do ponto de vista da vítima, né, então de novamente se colocar em situações de violência, sofrendo essa violência, seja do ponto de vista do abusador, atuando e praticando a própria violência com outra pessoa. A gente também precisaria diferenciar um pouco, assim, muitas vezes, dependendo da idade, é uma repetição e a própria criança, né? A própria criança que está sofrendo um abuso, ela vai tender a repetir aquilo com outros coleguinhas, dependendo da idade, né? Se for uma criança pequena, porque ela não sabe nem que aquilo é errado, né? Que aquilo tem algo de estranho ou que ninguém pratica aquilo, né? Então, ela vai repetir, vai atuar em cima de outros corpos, né? Mas não necessariamente vai entender que a criança é uma abusadora, né? Ela está repetindo uma situação que ela viveu, uma brincadeira que ela brincou com outra pessoa, numa outra situação, né? Mas a gente poderia, sim, pensar que nem toda pessoa que sofre o abuso na infância vai se tornar um abusador no sentido de praticar isso ao longo da vida adulta. Às vezes a pessoa vai perceber que tem certas fantasias que ainda se encontram nesse contexto, mas não necessariamente vai praticar, né? Mas, como eu disse, outros tipos de abusadores que não necessariamente sofreram nenhum tipo de abuso podem acabar se vendo nessa situação por uma série de fatores, né? Que de forma alguma desresponsabiliza esse adulto, né? A responsabilidade do abuso sexual infanto-juvenil é sempre do adulto. Deixa eu fazer mais um intervalinho, vou fazer mais um intervalo aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. A gente está conversando sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. Não saia daí, um minutinho só. Nós estaremos de volta aqui com a doutora Isabela Dias. Um minutinho só. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. Por isso, precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta.
Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na parte final dessa entrevista, que é muito elucidadora, com a doutora Isabela Dias Veludo Roman. A gente está tratando de violência sexual contra crianças e adolescentes. Doutora, a gente indo para a parte final, eu queria saber qual é a importância da escola e quais aparelhos a escola pode oferecer para que a criança se sinta segura, né? E até trabalhando no imaginário da criança essa segurança para que ela consiga se abrir, para além dos professores, né? Porque é uma matéria que eu vi na BBC de Londres há poucos dias, por isso que me chamou a atenção essa pauta novamente. A gente já tinha conversado sobre isso antes, essa matéria acelerou, que é essa questão da professora ter tido esse contato com essa aluna que estava sendo abusada por um pastor e tal, e aí acontece dela relatar tudo isso. Então, nós tivemos ali algumas colocações dela e tal, e também o cuidado que tem que ter com o professor também, porque a situação é muito forte e às vezes o professor não tem esse preparo psicológico para lidar com isso, né? Então, quais são os aparelhos que a escola podem oferecer para que a criança se sinta mais acolhida, mais segura, já que a primeira figura que ela confia na escola é o professor? Tem duas frentes de trabalho, né, que são extremamente importantes, inclusive enquanto pauta para a política pública, né? Uma é a inclusão no currículo escolar da educação sexual. Então, o trabalho de orientação, de informação, de educação sexual dentro das escolas é extremamente relevante. Porque se a criança ou adolescente, não só dentro das escolas, dentro da família também, né? Porque se a criança não tem espaço para conversar sobre a sexualidade, ela está extremamente vulnerável para qualquer tipo de interesse sexual de outras pessoas que ela não vai necessariamente dar conta de identificar como uma violência, né? Então, a educação sexual desde a primeira infância, né? A importância de reforçar e de orientar a criança e o adolescente com relação à importância dela se autoproteger, dela saber identificar o que é abusivo e o que não é, né? Você citou aí de novo, né? Uma outra figura de autoridade, um pastor. Então, se a criança é educada com a ideia de que qualquer adulto e qualquer líder religioso, ou enfim, qualquer pessoa ali do entorno vai estar sempre certa, né? Ou vai estar sempre cuidando dessa criança, a criança não vai se sentir no direito, né? Ou não vai perceber que é possível questionar determinadas atitudes, né? Então, a criança não vai ter ferramentas para se autoproteger. Então, num primeiro, né, de um lado, a educação das crianças e dos adolescentes. E do outro lado, a capacitação dos professores, tanto para fazer esse trabalho com as crianças, né, seja com aulas, oficinas, palestras, enfim, qualquer tipo de recurso ali, né, lúdico e pedagógico, mas também a capacitação dos professores para escutar o relato, né, identificar, escutar e saber dar encaminhamento para a situação, né? É importante a gente reforçar de novo, o professor não está sozinho, ele é uma ponta da rede de proteção, né? Nós temos uma rede de proteção contra a violência sexual infanto-juvenil. Então, todos os atores precisam atuar. Quem são esses atores? A escola, as instituições de saúde, né, o centro de saúde, os hospitais que vão receber as crianças em situações de violência física, que, de certa forma,
prejudicou extremamente essa criança. Então, nessas situações é importante encaminhar essa criança ou adolescente no hospital, né? As delegacias, tem delegacia especializada, né, a DEPCA, que é a delegacia de criança e adolescente, né, própria para tratar desse assunto. Os conselhos tutelares, as instituições de formação, né, então as universidades federais, lá no CAVAS, projeto CAVAS do Departamento de Psicologia, a gente faz esse trabalho, né, de capacitação desses profissionais. Então, quer dizer, é toda uma rede que precisa. A justiça, né, também vai entrar na hora de responsabilizar o agressor, toda uma rede que vai sustentar essa proteção da criança e do adolescente. Então, o professor não precisa achar que está sozinho, né? A gente sabe que é muito difícil, na prática, o professor se sente ameaçado também pela própria família. Vale lembrar que não é um fenômeno que acontece em apenas uma classe social, né? Ela acontece, infelizmente, em todas as famílias, não tem, né, essa distinção. Então, nos âmbitos particulares, os professores tendem a ficar ainda mais coagidos, né, ou receosos de fazer qualquer tipo de denúncia, mas, enfim, é importante que eles entendam que eles não estão sozinhos, né, que eles fazem parte de uma rede, que eles sejam capacitados para fazer essa escuta, e que, principalmente, é importante que eles sejam preparados psiquicamente, né, para lidar com crianças. Então, você citou aí, né, de fazer terapia, né, só o fato de você estar lidando diariamente com crianças e adolescentes, você precisa estar em boas condições para acolher qualquer tipo de demanda que esse público te faz, né? Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, agradecendo aqui demais. Doutora Isabela, muito obrigado pela essa participação aqui, muito bacana aqui no Cultura Geral, aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Eu acho que é muito importante esses espaços de fala para a gente poder levar até as pessoas aquilo que ela pode, aquilo que elas podem ter de solução, né? Pelo menos aliviar um pouco o sofrimento. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, dizer da importância dessa discussão. Eu vou deixar aqui um convite para que as pessoas interessadas em saber um pouco mais acessem o canal da TV Futura no YouTube. Tem 2 séries que são extremamente importantes e que podem ser utilizadas como recurso para essa capacitação. Uma chama Que Corpo é Esse? Que é uma série de desenhos animados, cada um direcionado para uma faixa etária, que ajudam a orientar as crianças, conhecer, né, e se protegerem sobre o próprio corpo, em relação ao próprio corpo. Os adolescentes, principalmente, essa questão toda da internet, da relação com a violência no mundo virtual. E uma outra série do mesmo canal, que é uma série de entrevistas com vários profissionais que também discorrem sobre o fenômeno da violência sexual infanto-juvenil. Então, fica aí essa dica para acessar esse material que é de extrema importância para todos nós. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Um grande abraço a todos vocês. Espero que a entrevista tenha sido muito pujante e todos consigam entender de fato a mensagem que nós tentamos passar. Um grande abraço, um beijo no coração de todos. Voltamos amanhã aqui no Cultura Geral com mais uma pauta super especial. Até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Estude no melhor centro universitário privado de BH segundo o MEC. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.